E aí, manos e manas, tudo bem? Aqui quem tá falando é o João Nery. Estamos começando mais um episódio do ManoCast. Você, mano, que acompanha a gente, deu pra perceber, estávamos levando um período de, uma certa forma, uma pausa, umas férias aí, tanto eu quanto o Clever estávamos bastante atarifados em tanto os nossos negócios particulares quanto algumas outras questões, mas nesse momento, nessa semana, realmente tiramos novamente o projeto do papel, colocamos no trilho novamente e vamos estar engatando em mais uma temporada do ManoCast. Fala galera, manos e manas, estamos aqui de novo para dar mais um pontapé nesse segundo tempo do Manos e Manas, né? Estávamos aí preparando algumas coisas e diante dessa pandemia que se instalou, nós tivemos que mudar um pouco o trabalho, mas é isso, vamos dar mais um início a uma quantidade de vídeos aí, de áudios, para que você volte a nos acompanhar e ficar por dentro de tudo que acontece no comércio, no mercado, na economia, e é isso. Certo, manos, para você que já acompanha a gente, sabe que gostamos de estar trazendo principalmente alguns convidados especiais, empreendedores, pessoas que têm seus negócios, que trabalham por conta, que realmente estão nesse mundo, entendem na prática como é que funciona a questão do empreendedorismo. E hoje, levando em consideração o nosso cenário atual, que essa pandemia está atingindo aí todo mundo, e assim, aqui no nosso país, principalmente no Brasil, o número de casos de coronavírus vem crescendo constantemente, a gente sabe que a economia, de certa forma, não pode parar. Apesar do isolamento ser algo necessário, ser algo que é muito importante, porém as pessoas não podem parar, as empresas não podem parar, senão a gente acaba entrando numa espiral sem volta. E assim, uma das formas que as empresas ou os autônomos acharam de estar tentando driblar esse problema é justamente 3 pilares fundamentais que a gente vai estar comentando no ManoCast de hoje. São eles: home office, o pessoal do freelance e o pessoal que trabalha também com deliveries, onde essas pessoas, esses nichos, o pessoal que trabalha nesse segmento, de certa forma, foi que teve um grande aumento na demanda, justamente pela questão de estar isolado, de estar trabalhando em casa e as pessoas não poderem mais estar indo nem em restaurantes e nem em qualquer outro local público. E aí hoje a gente trouxe um cara que ele já está com a gente, está no ManoCast desde o primeiro episódio, porém acredito que nenhum de vocês tenham tido o prazer de conhecer. Ele é o Daniel. Se você acompanha a descrição dos nossos episódios, todos os episódios a gente coloca lá a descrição. O mano que edita o ManoCast, o @daniel.produções. É justamente esse cara que a gente resolveu trazer aqui hoje para estar compartilhando um pouquinho mais da sua experiência, o que ele faz e como ele está encarando essa questão da quarentena, do isolamento nos dias de hoje. Daniel, se apresente para os manos aí. Olá, manos, tudo bem? Como o João acabou de apresentar, meu nome é Daniel. Sou o editor desse podcast que vocês estão ouvindo agora, com muito prazer, com muita alegria, como ele comentou também, desde o primeiro episódio. E muito obrigado pelo convite, João, Clever, é uma satisfação estar aqui com vocês. Top, show de bola. E aí, Daniel, para começar falando um pouquinho mais, eu quero que tu compartilhe com os manos que estão ouvindo a gente, além, claro, como já falou, você é a peça fundamental desse podcast, que é o cara que edita realmente, que faz tudo, mas assim, conta aí pra galera o que tu faz hoje. Bom, primeiro, bondade sua, né, dizer que eu faço tudo aqui, eu só faço a pincelada final, né, vocês que já me mandam tudo prontinho. Eu sou estudante de línguas estrangeiras na UESC, que é uma faculdade aqui da Bahia. Hoje eu trabalho, além de edição e produção de podcast, eu também trabalho com produção musical, né? Ainda estou iniciando, na verdade, nessa área, mas são as 2 áreas que eu trabalho efetivamente hoje. Então, meu amigo, como o pessoal vai saber agora, você é o cara que está pelos bastidores fazendo a coisa ficar perfeita, né, alinhada. E assim, o que mudou na tua vida nesse período agora de quarentena, né, devido a essa pandemia, todo mundo teve que se isolar.
e o pessoal resolveu usar por forma obrigatória as redes sociais e tendo que trabalhar através disso. O que você pode dizer aí para os manos e manas de como está sendo esse trabalho ultimamente? Bom, a primeira coisa que mudou, acho que mudou para muita gente, foi a disponibilidade de tempo, né? Antes a gente tinha um tempo um pouco mais regrado, a gente tinha coisas para fazer fora de casa, o tempo de trajeto são coisas que a gente meio que agregou ao nosso dia, né? Agora a gente tem muito mais tempo para realizar talvez as mesmas tarefas, só que de casa, né? Que é também o assunto desse episódio. Então a primeira coisa é que eu não estou mais frequentando a faculdade, né? A gente está nesse período lá, sem o funcionamento de nenhuma área da faculdade. Os trabalhos que eu fazia já eram home office, né? Os dois trabalhos que eu faço já eram home office. Então, o que mudou, sendo muito específico, foi o contato que eu tenho com o cliente. Apesar disso também ser feito à distância, mas eu precisei me reinventar, entendeu? Mesmo fazendo um trabalho que já era remoto, digamos assim, eu precisei me reinventar para trazer de volta talvez uma necessidade, né, dos meus produtos serem apresentados, né? Porque a gente que está nesse ramo de produção audiovisual, em momentos de crise, a gente pode ser muito facilmente escanteado, né? Então, querendo ou não, a gente se reinventa o tempo todo. E no caso, assim, a tua demanda, ela teve um aumento significativo ou, como tu falou agora, devido ser uma forma de entre aspas, cortar custo, tu perdeu clientes, mesmo sabendo que hoje a forma de gerar essa questão de conteúdo a questão não só de conteúdo, mas também de propagação, divulgação dentro das redes sociais aumentou. Como é que ficou esse teu equilíbrio nessa tua parte aí? Não necessariamente um aumento significativo de demanda de trabalho, mas de visibilidade, né? As pessoas estão tendo mais tempo para usar as mídias sociais, para talvez pesquisarem sobre maneiras de como elas podem realizar o marketing da empresa delas, né? E o podcast é isso, ele funciona também como uma ferramenta, né, muito importante para que as pessoas possam divulgar o seu trabalho, né, se fazerem ouvidas. Hoje a gente vive num mundo em que a gente faz uma coisa enquanto está fazendo outra, né? Então a gente é multitarefa, né? E o podcast ele serve justamente para isso. Você não está parado enquanto você está realizando um trabalho manual, enquanto você está dirigindo, você está escutando e aquilo está agregando valor, né, na sua vida. Certo, acho interessante que tu comentou que realmente é uma visão que eu tive, assim, eu sou uma pessoa muito analítica, eu acabo, sempre que eu posso estar observando as coisas, o que está acontecendo, e assim, no meu ver, o que eu consegui identificar, principalmente nesse período, né, que a gente está de certa crise, de isolamento, é que justamente as pessoas começaram a ter mais interesse, as pessoas tiveram a ter mais essa migração para o meio digital. Porque assim, pensa assim, as pessoas são acostumadas, o ser humano é acostumado a viver em sociedade. Então, a partir do momento que ele tem esse isolamento, que de certa forma é restringido de estar tendo esse convívio com as outras pessoas em sociedade, em contato direto, eles, na verdade, estão buscando outras formas de continuar tendo esse contato com a sociedade, que a forma que é a mais viável no momento é justamente os meios digitais. Tanto com as plataformas que já existem, as redes sociais. Só um exemplo, inclusive tem pessoas que criaram memes, né, falando que ou essa quarentena acaba ou o Instagram proíbe as lives, porque se a gente for dar uma olhada lá no Instagram, o que mais tem hoje em dia são lives. Porque assim, as pessoas querem realmente estar mantendo esse contato com as outras pessoas, então tá tendo esse convívio com as outras pessoas, e a live é uma das formas. E é justamente que entra aquela questão, quem realmente está no ramo do audiovisual, assim, quem tem um certo conhecimento dessa questão de como usar lives, como usar as redes sociais, pode estar se sobressaindo e ficando até mesmo mais forte quando tudo isso passar. E assim, vejo também, né, bastante a questão das empresas, a grande maioria das empresas, inclusive alguns grandes CEOs, eles falaram que, por exemplo, a questão do home office. O home office era algo que as pessoas já queriam fazer há um bom tempo. Porém, por ter aquele certo receio, se a pessoa vai para casa, vai trabalhar, se não vai, não faziam. Porém, o teste de fogo está sendo de fato agora.
várias empresas, eu já ouvi vários podcasts, já ouvi também várias lives, vários conteúdos de CEOs contando que empresas, por exemplo, que trabalhavam com venda direta, onde o vendedor precisava olhar para a cara do cliente e oferecer, está acontecendo essa mesma venda, porém na forma online, seja por WhatsApp, seja por redes sociais. Então, de certa forma, essa demanda que as pessoas foram obrigadas a aceitar está sendo colocado em prática e está sendo, de certa forma, um teste de fogo. Com esse advindo dessa quarentena, por obrigação, hoje o empreendedor que busca se atualizar no mercado, que tem tentado fazer um diferencial, né, usando as redes sociais, já saiu na frente. Hoje a gente pode dizer que os dinossauros, né, entre aspas, estão lutando contra os menores, porque estão sentindo essa dificuldade de se adaptar. Mas, claro que tem grandes que conseguem tirar isso de letra. A Magazine Luiza, a gente pode usar como exemplo, sem palavras, começou muito bem com essa questão da venda online e depois passou para as redes físicas, e hoje ter que fechar as lojas praticamente não mudou em nada para a vida dela. Então, é louvável aprender com os grandes. Mas tem outros que a gente vive hoje, inclusive no nosso mercado local aqui, a dificuldade de entender que essa modernidade precisa acontecer. Né? Eles já ouvi alguns dizendo como é que eu vou mandar uma geladeira para casa do cliente em home office, em delivery, para ele escolher qual ele quer e depois devolver, né? Mas as redes sociais são justamente para isso, tu filmar, agregar valor, bater as fotos, mostrar o diferencial, o potencial daquele produto, né? E a pessoa escolhe via online, né? E o pedido chega em casa. Isso que tu falou, Kleber, eu acho muito bacana realmente. Como tu falou, o exemplo do Magazine Luiza. Hoje, inclusive eu já consumo deles, já compro deles. Acho algo muito legal, muito forte mesmo, algo muito foda, essa que é a palavra. Por exemplo, eu pesquisar um produto que eu quero, eu selecionar aquele produto, comprar pelo site e daqui a 2 horas ir buscar lá na loja. E não ter que, além de ter que pagar frete, ainda ter que aguardar chegar na minha casa. Não. No Magazine Luiza hoje eu consigo fazer isso. Por exemplo, aqui na nossa região tem bastante lojas deles. Então, vários produtos que eles têm em estoque, eu posso lá comprar, selecionar, dentro de 2 horas eu vou lá na loja deles e pego. Às vezes são coisas pequenas, coisas bestas, que se a gente for comprar em outro site, a gente tem que ficar esperando dias, além de pagar o custo do frete, para poder receber esse produto, né? E outro ponto também, que, né, o Cleve comentou, é essa questão da adaptação. Querendo ou não, essa quarentena, esse isolamento, eu costumo falar bastante isso aí, que veio para realmente revolucionar o mercado. Inclusive, eu já cheguei a fazer uma postagem citando isso aí, que em todas, literalmente todas as crises, seja quão macabro for um problema ou alguma coisa, a gente pode absorver algo de bom. Por exemplo, no 11 de setembro. Graças ao 11 de setembro, infelizmente, muitas pessoas morreram, mas aquilo serviu para modernizar o sistema de segurança dos aviões, a segurança dos próprios países. Infelizmente, por aquele problema, foi preciso acontecer aquilo para que muita coisa mudasse. A crise de 2008 também, do subprime. Graças a isso, o governo teve que regulamentar um pouquinho mais a questão dos bancos, deixar eles menos soltos, que eles acabavam fazendo besteira. Em 2002 também, com a SARS que teve na China. Muitas pessoas não sabem, mas a China, querendo ou não, hoje tá diminuindo os casos de coronavírus, mas eu via várias notícias de pessoas falando porque a China conseguiu construir vários hospitais em 10 dias. Então a gente fica se perguntando, por que eles conseguiram? Aí que tá, desde 2002, quando eles tiveram o problema da SARS, que eles não conseguiram conter, de certa forma, eficientemente lá, desde lá de 2002, primeiramente, eles criaram um fundo para uma possível epidemia, como foi que aconteceu agora, além de ter muito treinamento, muita preparação. Então hoje, nesse ano, quando aconteceu o coronavírus, eles tinham grana reservada para isso, tinha pessoal preparado, equipe técnica, ou seja, aconteceu algo lá em 2002 que fez eles se prepararem para hoje. E eu tenho certeza que o mesmo vai acontecer, se não for para todos os países, mas para a maioria dos países. Após passar essa pandemia, toda essa crise que a gente está sofrendo, mas isso espero eu que sirva como exemplo para em crises futuras que não tem jeito.
um dia ou outro vai acontecer uma crise do tipo. Mas quando vier a acontecer, os países estejam mais preparados em relação que a gente não estava preparado para essa agora, né? E só complementando aí, João, essa questão que tu tá tocando é muito fundamental, né? A questão de se readequar, se readaptar, né? Hoje o pessoal não tende só ir para a rede social para poder fazer a parte da sua divulgação, como também criar um plano financeiro, um plano de contingência, um plano que possa vir suprir uma outra devastação como essa que está acontecendo, não só a nível nacional, né, mas até o microempresário hoje vai começar a pensar nisso. Como eu vou me comportar daqui em diante, tendo que me planejar com a venda e tendo um saldo para que qualquer eventualidade que eu possa perder esse momento de venda, eu tenha como sustentar a minha família e até mesmo os funcionários, né? Eu acredito que é um momento de mudança de hábito do consumidor também. Enquanto muitos consumidores estavam habituados a sair de suas casas e irem em lojas físicas, comprar os seus produtos, hoje, pela necessidade, eles aprendem uma maneira diferente de fazer, né? E por isso, talvez, a cultura do consumo ela esteja se alterando nesse momento, né? Então, é importante realmente que a gente esteja preparado para suprir essa necessidade de uma maneira mais digital e que a gente seja capaz de apresentar, mesmo que não fisicamente, aqueles que faziam isso antes, apresentar o mesmo produto, o mesmo serviço, a mesma qualidade através das mídias digitais. Exato. E assim, uma das formas de adaptação que tu citou agora, assim, eu particularmente, como empreendedor que tem um pequeno negócio, estou vivendo na prática uma grande tendência, na verdade, que a gente tem desde esse período de crise, e não somente quando ela passar, uma tendência de continuação, a questão também dos deliveries. O Clever, mais do que ninguém sabe, o negócio dele basicamente é delivery, porque fazer entregas de gás, mas assim, olhando pro meu negócio, falando da minha experiência, o que eu estou vivendo no momento. Eu tenho uma barbearia. Até então, o nosso serviço, a gente tem aqui o nosso ambiente com toda a estrutura, toda uma série de materiais e equipamentos para receber clientes e a gente presta um serviço aqui dentro. Então, de uma hora para outra, aconteceu, foi implementado um decreto onde não podia funcionar, beleza. Eu conversei com os 2 barbeiros que trabalham comigo e falei, cara, é o seguinte, infelizmente tá feio o negócio, é perigoso realmente, a gente tem que tanto prezar pela nossa saúde quanto a saúde dos nossos funcionários e a saúde dos nossos clientes. Então, a gente vai ter que fechar. Beleza, fechou as portas, sentou com ele, olha, o que a gente pode fazer? E aí surgiu a sugestão de a gente tentar implementar um serviço de barbeiro delivery, onde a gente, claro, mantém todo o padrão de higiene que a gente já estava tomando, utilizar muito álcool em gel, higienizar bastante as mãos, as roupas, o nosso equipamento também, e tá indo até o cliente, tá indo até a casa do cliente, caso ele se sinta confortável para nos receber lá. E assim, já tá fazendo isso praticamente tem uma semana hoje já, e até então a gente está tendo um retorno satisfatório. Claro, não é a mesma coisa, a gente tem aqui todo o ambiente, até porque a gente tem estrutura, tudinho, mas a gente está tendo um retorno, não ficou parado, digamos assim. Tem vários clientes que estão nos procurando, estão querendo receber o nosso serviço em casa, até porque ele está na casa dele, se sente mais à vontade, apesar de não ter uma cadeira mais confortável, de não ter um espelho grande, iluminação, mas a gente está se virando como pode. E aí justamente entra a questão da adaptação. Ou a gente podia escolher, ou ficava parado, chorando, ou a gente ia buscar alternativas, que é o que a gente está fazendo hoje. Buscou alternativas na questão do delivery. Em vez de esperar o cliente vir até a gente está indo atrás do cliente. E assim, eu vi aqui, pelo menos olhando o cenário regional aqui no nosso município e municípios da região, eu vi vários negócios que foram para esse lado. Por exemplo, loja de roupa. Claro, o cara não pode ter aglomeração em loja de roupa, mas pessoas se dispõem a levar, mostrar principalmente vídeos, fotos de roupas, de algo que interessa o cliente. Ele escolhe alguns, leva na casa dele para ele experimentar, e aí ele gostando pode comprar a roupa ou não. Assim como já vi também questão de eletrônicos e vários segmentos que estão se adaptando, estão sendo forçados a se adaptar à realidade, né? Então vamos pedir aqui para o nosso amigo Daniel falar para os manos e manas qual a diferença entre o freelance, o home office e o delivery. Daniel, dê uma pincelada aí para os nossos manos e manas entenderem mais do que nós estamos falando.
Perfeito. O home office, ele pode ser realizado por pessoas que têm um contrato dentro de uma empresa, né? Então, vamos supor que eu tenho minha carteira assinada numa determinada empresa, mas eu não preciso estar fisicamente nessa empresa. Eu realizo o trabalho da minha casa, com meu notebook, apresento um relatório, enfim, aí cada empresa tem a sua maneira de controlar, né, o que aquele colaborador está realizando ou não. O freelance, né, a pessoa que realiza o trabalho do freelance, é uma pessoa que eu até estava conversando com o João, que é como se fosse um empreendedor que ele é um autônomo. Então, ele não precisa de uma empresa para que o contrate e assine sua carteira, mas ele presta serviços à empresa, ou à empresa ou a outras pessoas. Então, no meu caso, eu sou um freelancer de edição de podcast. Então, nosso, inclusive, né? Exatamente. Nosso, inclusive. Exatamente. E no caso, o que acontece do freelance, ele faz o serviço e recebe na hora, vamos dizer assim, aquele serviço, e ali acabou o contrato, entre aspas. Exatamente, também. Então, eu tenho o meu perfil. A pessoa pode me encontrar através de diversas mídias sociais, né? Estou em diversas mídias sociais. Então, ela me encontra, vê o meu perfil, poxa, achei bacana, vou contratar os serviços dele. Eu tenho um contrato muito mais maleável com aquela pessoa que me contrata. Por quê? Poxa, ele fez os 2 serviços meus, não gostei, vou partir para outro, entendeu? Não existe uma obrigatoriedade, não. Você tem que me manter durante um período ali contratando os meus serviços, porque senão existe uma penalidade legal. Não, isso não existe dentro do freelance. Se hoje o João e o Clever decidirem, não estou gostando, quero mudar de editor, eles têm total liberdade para fazer isso e eu vou ter que aceitar, né? Afinal de contas, o problema vai ter sido eu. E aí de te piorar, né? Pois é, e a questão do delivery, como o João também já comentou, é você poder entregar esse produto direto na mão do cliente, né? Acho que é algo mais físico. Então, no caso do Clever, faz entrega de botijão de gás, não é isso? Isso, através do Lulugás. O melhor do município. O melhor do município. E de toda a região do Baixo Tocantins. Não é só a entrega de um produto, é de um serviço de qualidade. Exatamente. Eu acompanho. Pois é, então o cliente entra em contato, olha, eu quero tal produto, vamos supor que não seja um gás, né, que seja um produto que você possa escolher uma determinada cor, uma determinada quantidade diferente, quero tal produto desse jeito, tá bom, então a empresa fica responsável por fazer essa entrega, né. Eu acho interessante o delivery porque eu acredito que ele dá uma possibilidade maior de escolha, né, de opção para o cliente. Às vezes, quando você está num local físico, você tem limitações maiores do que quando você está no delivery, né? Então, eu acho que o delivery ele veio, já há algum tempo já tem se tornado nossa rotina, né, pedir o delivery, mas ele veio justamente para, além de dar mais conforto, né, para a pessoa que não quer ou que não pode sair de casa, ela dá mais opções. Então, dentro da minha própria residência, eu posso fazer um pedido de um serviço de comida, né? De um lanche que está a 2 quarteirões da minha casa, quanto a que está, sei lá, no centro da cidade. Fazer, né? Que nem o nosso amigo João Nery aqui, que pede pizza do um, pede churrasco do outro. Exatamente. Pede hambúrguer do terceiro, tudo no mesmo dia. Mas é isso mesmo, né? O delivery ele facilita, como tu falou, tu rompe aquela barreira, porque quando tu chega no ambiente físico, tu te limita a consumir o que aquele ambiente tem. Exatamente. Tu vai numa churrascaria, tu só podes comer churrasco. Dificilmente tu vê algumas, né, churrascarias ou então outro tipo de serviço fugindo daquele nicho dele, porque a especialidade dele é aquele. Mas hoje, por exemplo, tu sai com a família, tu quer comer pizza, mas tua esposa, teu filho quer um hambúrguer e de repente ali no local não tem, então tu acaba perdendo uma coisa que o delivery hoje te dá essa abertura, né? E além também, né, tem outra vantagem que eu vejo na questão do delivery, principalmente no período que a gente está. Por exemplo, para a gente precisar ir no restaurante, a gente vai ter que sair de casa, às vezes pegar carro ou ônibus. Pior ainda que a gente tem contato com várias pessoas que a gente pode acabar ocasionando
um contágio, chegando no restaurante ou no local, a gente vai ter contato com talheres, cadeiras, mesas, locais que a gente não sabe se foi higienizado corretamente, e pode aumentar muito a chance de contaminação, por exemplo, por um vírus. Já no delivery a gente acaba tendo essa certa vantagem, porque muitas das vezes o maior contato que a gente tem é unicamente com a embalagem daquele produto, seja daquela pizza, daquele hambúrguer. Hoje em dia até mesmo com os aplicativos, nem dinheiro, nem cartão de crédito a gente troca mais. A gente pode fazer o pagamento diretamente pelo aplicativo, e aí não tem contato com dinheiro, não tem contato com cartão de crédito, nem com maquininha que a gente não sabe se foi higienizado, enfim. Então, esse é um das vantagens, né? Inclusive, para as pessoas que a gente está prestando serviço, aqui no caso da barbearia, em todos os clientes eu procuro dar opção para eles, seja para eles fazerem pagamento, se puder, por transferência bancária ou link de pagamento, né, para pagamento online, para realmente evitar o máximo de contato, seja com dinheiro, com maquininha de cartão, enfim, para realmente tentar combater, né, essa doença que a gente está vivendo nos tempos atuais. Daniel, eu quero assim que tu dê uma dica, no caso, qual conselho tu daria para a pessoa, seja ela que está trabalhando em home office, seja ela que é freelance, seja ela que tem um negócio que está em meio a essa crise, está desesperado, não sabe o que fazer. Você teria um conselho, alguma dica para dar para essas pessoas? Olha, eu acho que antes de tudo foco na organização, né? Aquilo que eu comentei no início de disponibilidade de tempo, às vezes não dá uma impressão de que o tempo é eterno e que dá para fazer tudo em um dia só e a gente não se organiza. Então, é muito importante você ter um tempo definido para as coisas que você vai fazer. O mundo do freelance, eu acho que talvez é o que mais sofre com isso, porque é a pessoa que ela tem o tempo dela quase que completamente livre, né? Para ela definir, hoje eu posso fazer isso, então eu vou acordar mais tarde, vou almoçar 3 horas da tarde, né? Então, é bom você ter tempo definido, você definir uma rotina no seu dia é muito importante. E sobre a crise, eu acho que a palavra é reinvenção. Você tem que se reinventar, mesmo que aparentemente não tenha nada que você possa fazer. É sempre bom pesquisar, existem muitos casos de sucesso que a gente encontra por aí, então pesquisa, dá uma lida, com certeza tem alguma coisa que você pode reproduzir dentro do seu negócio e continuar, né, conseguindo, talvez não seja nem entregando um produto, mas mostrando que você está presente, que aquela pessoa, se precisar, vai estar ali e vai poder contar com a sua ajuda, né? Show de bola. E assim, Daniel, para finalizar, no caso, o Daniel mesmo, acredita que o mercado ele vai mudar após essa crise? Quais as mudanças que tu vê acontecendo após passar desse período desse pico de contágio do coronavírus? Eu acredito que o mercado, ele, na verdade, vive em uma mudança constante, né? Eu acho que vai ser uma mudança ainda mais abrupta, como a gente estava comentando, principalmente nos hábitos dos consumidores. Então, a importância de se reinventar é essa. Se você achar que dá para permanecer sempre do mesmo jeito, realizando o contato com o seu cliente do mesmo jeito, entregando o mesmo produto para sempre, cara, você está fadado ao insucesso, né? Isso aí é uma coisa que a gente pode observar. Eu acho que uma mudança mais concreta, que foi a que a gente comentou, né, durante esse episódio, é a da força que as mídias sociais estão tomando nesse momento. As empresas, elas não só vendem os seus produtos, elas também querem influenciar, as empresas querem dar opinião, né? Elas criam agora uma persona que muitas vezes se torna um personagem, como sendo a Magalu, né? E tantas outras que estão por aí reproduzindo isso, a Netflix, muito disso. Lulu Gás. A Lulu Gás. Pois é. Então a gente vê um personagem acima da empresa sendo criado para que as pessoas se observem nele, né? Se criam um tipo de relacionamento ainda mais íntimo com a empresa, né? Então acho que esse é um dos pontos que pode e que com certeza deve mudar no mercado daqui para frente. É a questão da identidade visual, né? Criar uma identidade visual que gere um contato, uma aproximação com o cliente, né? Então hoje nós, quando pensamos, eu até desculpa ter te cortado aí o Lulu Gás, porque nós criamos o nosso mascotinho, né? A partir de uma charge de meu pai, que é o famoso Lulu, e nós criamos essa identidade visual aproximando, né, do público que já conhece, criando um personagem para as pessoas terem uma interatividade melhor. E isso é positivo? Porque a gente consegue fazer com que o nosso mascote troque de roupa, vista diversas... o nosso avatar, vamos dizer assim.
Então é importante criar essa identidade, né? Não fazer de qualquer forma a questão das mídias sociais. Uma das falhas que a gente ainda encontra hoje é o dono, né? Aquela parte que está muito na era dos dinossauros, querer impor a sua visão diante do mercado que é muito volátil, que é muito fácil de se expressar, tanto positiva quanto negativamente. Então, nas redes sociais, isso gera uma viralidade, vamos dizer assim, que pode ser positivo como também pode ser negativo. Então, é importante hoje ter esse cuidado, esse zelo de como se expor nas redes sociais e ter esse contato, ouvir o cliente que quer ser ouvido hoje. Então, tanto na questão do home office, né, que é trabalhar em casa, tu tá com contato direto com o cliente, querendo ou não, ou tratando com o patrão, mas fazendo o seu serviço. Às vezes a gente consegue ter um escritório onde você ligue, que você converse. Tem que ter o apelo para entender o desejo do cliente, né? A própria questão da entrega delivery, né? Quando você chega na casa do cliente, saber tratar ele vem desde a hora que ele faz a ligação até que o produto chegue na sua casa. Então todo esse percurso, todo esse giro de ligação até a chegada do produto, o tempo que leva para fazer tudo isso, faz parte da satisfação do cliente. E aí no caso do freelance, né? Nós podemos ver que, como tu falou, já é direto com o produtor, com o editor, e ele faz esse cuidado, ele tem esse cuidado de não perder o cliente, ele vive daquilo. Então, quanto melhor feito o trabalho deles, tendo esse resultado positivo, maior é o giro de pessoas querendo contratar ele. Então, tu vê que nessas 3 vertentes, elas se encaixam no mesmo lugar. Satisfação, entendimento do cliente e ouvir o cliente, né? Então, hoje, quem não consegue fazer isso, está fadado ao fracasso. Então eu queria agradecer hoje por mais um momento especial aqui com os parceiros, podendo trocar ideias, estimular o comércio, conversar, né? E poder evoluir mais um pouco. Toda vez que a gente faz o nosso ManoCast para os manos e manas que estão nos ouvindo, é uma forma de evolução tanto para eles que nos ouvem, como para a gente quando a gente conversa, troca de experiências. Então, valeu aí, Daniel. Prazerzão ter no nosso momento aqui e sucesso para nós. Show. Daniel, quer dar suas declarações finais aí? Poxa, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? Para mim foi um prazer participar desse episódio. Pela primeira vez, dar minha voz de um jeito tão ativo, né? Fiquei muito feliz mesmo de participar e vamos pra frente. Não pode parar, não. Pô, show. Obrigadão, Daniel. Obrigadão, Clever, por ter participado mais esse ManoCast. E eu quero também estar agradecendo você ouvinte, você que está ouvindo a gente. Se você quiser seguir o Daniel, vá na descrição desse episódio. Mas fala aí, Daniel, o pessoal quiser te encontrar, como ele pode fazer? Bom, você tem o Twitter, @dandocontra, e tem o Instagram também, que é o daniel.produções. Tô começando a voltar agora a postar os trabalhos lá, então você que quiser acompanhar melhor, tá tudo lá bonitinho. E Clever, como é pra te achar? @NeriClever no Instagram, né? E o Facebook, nossa página tá como Clever Neri mesmo. Basta pesquisar lá Clever Neri, você vai nos encontrar e a gente vai estar trocando ideia. Sugerem pra gente aí, que tá fazendo parte desse momento, ideias que vocês queiram, manos e manas, que a gente debata aqui, que a gente traz o assunto pra vocês. Concorda, João? Pô, show, Clever. Manos, reforçando o que o Clever falou, que o Daniel falou, vão lá nas nossas redes sociais. Basicamente, eu sou mais ativo no Instagram, o @JoãoNeriJ. Podem dar sugestões, dar dicas. Se vocês quiserem, olha, não gostei de um ponto, pode usar lá. Vou estar postando a thumb desse podcast lá no meu Instagram. Logo também você vai poder estar ouvindo esse podcast tanto no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no próprio YouTube também. Eu lanço o podcast lá. E eu quero estar agradecendo realmente por você ter ficado até aqui. Espero ter contribuído com você de alguma forma, agregando um pouquinho mais para você. E não se esqueça, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, vá lá. A gente já está no episódio 19. Esse aqui já é o episódio 19, ou seja, tem mais 18 conteúdos foda mesmo para você estar acompanhando. E é isso aí. Muito obrigado, manos e manas, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!